Para você, o semeador aqui é o pregador? Chegamos no denominador comum? Para você, Ian, o que você acha aí? Foi bem explicativo o que ele falou agora, né? Mas assunto muito bom, nós já vamos entrar nisso aí, né? A respeito até da palavra, né? Até da pregação. Mas para você, o semeador dessa passagem aqui, ele é o pregador? Para mim é o pregador. Como o Borba falou, basicamente explicou, né? É muito interessante a gente analisar a questão também geológica ali da Galileia, né? Então, a região ali do Mar da Galileia ainda tinha ali alguns agricultores. Era bem comum ali naquela época da Palestina, ali no século I, né? E então bem provável, né? Bem provável que quando Jesus estava explicando ali, falando sobre essa parábola ali, tinha alguns agricultores ali também, então isso fazia mais, né, fácil o entendimento do público, né, do povo, da multidão, né? Então isso é muito interessante, é realmente ser claro. E é interessante que ele fala assim, ó, e falou muitas coisas por parábolas e começou a dizer, e eis que o semeador saiu a semear. A pergunta que eu faço também aqui, há tempo para plantar? Na agricultura, sim. Se for para falar na agricultura, certo tipo de produto, sim. E para pregar hoje, há tempo para pregar? Tem que ter dia certo, hora certa? Não. A gente já vai entrar nisso. Aí é Pensa tempo bem, fora porque de olha, tempo. veja bem, ele vai falar que tem lugares que a gente tem que tomar cuidado. E ele fala, porque como você falou da agricultura, se a gente for olhar, tipo, plantar feijão, eu não entendo nada de feijão, nasci em terra, não lembro nada, não plantei, né? Mas a gente sabe que parece que antigamente era uma vez, hoje parece que é 2, 3 vezes. Mas tem a época certa de plantar, né? E mas a parábola de Deus, ela tem a hora certa de falar, o que é certo de falar e para quem é certo de falar? Nós não temos nós não temos esse poder de escolher para quem é certo, né? Nós não sabemos qual é o tipo de terra. Mas a palavra diz prega em tempo e fora de tempo. Então, a mensagem de Jesus é para que nós preguemos. E de pregamos. Mas o semeador, ele tem que ser qualificado para semear? Ou pode qualquer um pegar a semente e jogar? Então, aí na questão do semeador, do custo da semente, do valor da semente, não tem como ele sair. Que era mais difícil naquela época do que hoje. Hoje você perde um pouquinho e você recupera. Mas Porque aqui, aparentemente, estava falando com o Ian ontem, a gente vê, aparentemente ele está jogando a semente. Aparentemente parece ser um desperdício. A Né? semente, Mas uma ela não cultura era muda, né? diferente na época. A semente ela não muda, né? A semente é representada pela palavra, vamos assim dizer, né? Então, a semente não muda, né? E o semeador também não é o principal foco dessa mensagem. é a semente. É a semente. É a E semente. o solo. E o solo tem que estar bom E o também. solo. Então ele não escolheu aonde jogar. Ele jogou. Só que aí, Olha como o assunto é dependendo tão dos- interessante que você. Olha só, porque aqui nessa palavra ele está dizendo assim que tem um semeador, que tem alguém que tem que semear. Mas ele dá um nome, né? dá o nome. Ele é o semeador. Então é alguém que sabe, que conhece a semente. Sim. E não bastasse conhecer a semente, ele tem que saber o lugar que vai semear. Sim. E não bastasse conhecer o lugar, ele tem que saber quando semear. Concorda ou não concorda? Sim, Porque se semear em algum lugar, vai dar. Só que ele também fala aonde semear. A gente tem um costume hoje, eu como eu já falei aqui, que eu vejo assim que a gente parece que a gente tem um costume de querer lançar essa semente, estamos falando da palavra, em qualquer um, em qualquer lugar. O próprio Jesus faz a analogia falando sobre isso uma vez, de coisa preciosa, que não pode jogar pérolas. Olha só, é meio forte quando ele fala, que ele está falando, não dê uma coisa preciosa para quem não dá valor. Aqui o semeador, nessa parábola, que se a gente entrar, vai, porque você vai ver testemunho, né, Borba, a gente já ouviu, de pessoas, eles já pregaram até em bordel, e uma pessoa que estava lá numa boate, através daquela palavra se converteu. Vocês já ouviram isso, né? Sim. Então, mas aqui dele ele está dizendo assim, tem que saber pregar para o lugar. Aí ele até diz que ele não semeou. A Bíblia diz que ele não semeou à beira do caminho. A Bíblia diz que a semente, ele indo semear, a semente caiu à beira do caminho. Caiu. Ele não fala que ele semeou. Então ele não foi o semeador que semeou. A gente pode até tratar que ele foi descuidado. Mas você acha que tem, olhando para essa mensagem, eu foco aqui, a gente precisa saber para o lugar que vai pregar? Conhecer o coração que vai pregar? Olhando para esse texto aqui, nós entendemos que o semeador sabia e conhecia. Certo. Mas aplicando para o dia de hoje, não tem como a gente saber qual é a terra boa. Porque eu tava pensando daí. Tem gente que a gente pensa, né? Essa pessoa aqui, quando eu pregar, ela vai... Nossa, ela é querida, ela é quebrantada. Eu vou pregar, ela vai se converter
e vai ser uma bênção. Então a gente faz o julgamento pela terra que a gente vê, pelos nossos olhos. Mas o Senhor, ele sonda o coração. E tem gente que a gente pensa assim, vou chamar para vir para a igreja, não vai, Aquele não que você vai imagina entender, que vai dar nada. não vai entender. E às vezes vem, e às vezes está afundado no pecado, tá com a vida destruída, não tem entendimento, não tem escolaridade. Tem gente que tem escolaridade e o evangelho não entra. E tem gente que você pensa, aqui não vai, essa terra aqui, eu vou lançar semente para ver o que dá. E é uma terra poderosíssima, uma terra boa. Então, nesse contexto aqui, respondendo a sua pergunta, nós não temos essa capacidade de escolher. Nós só temos que pregar. Pregar para que Deus venha fazer a obra no coração das pessoas.